Por que não deixo a mensagem do profeta William Marion Branham? Primeiro, porque a denominação não tem nada melhor para me oferecer. Jamais vou deixar a mensagem para crer que Eva comeu uma maçã. Deixar a mensagem para assistir mulher pregadora, prefiro morrer. É bom saber que a mensagem que eu creio não é uma denominação. Eu não pertenço a um grupo da mensagem. Eu creio que grupos têm se denominado, mas eu creio que a mensagem, aquilo que foi gravado em fita, é isso que estou falando. Isto não é uma denominação. Eu não tenho compromisso com os filhos do profeta. Não me importa o que o José ou o irmão Billy Paul crer. Eu não tenho compromisso com eles. Eu creio naquela mensagem que está em minha mão, que eu tenho acesso e que eu leio. Eu não deixo a mensagem porque eu conheço a mensagem. Eu sei que não há nada melhor que a mensagem em nenhuma denominação. Eu não creio que a mensagem perdeu a vida porque o irmão Branham morreu. Eu acho que Deus seria muito pobre se ele deixasse a mensagem morrer com o mensageiro. Imagine se o livro de Isaías perdesse a vida só porque Isaías morreu. Imagine se as cartas de Pedro e de Paulo perdessem a vida só porque Pedro e Paulo morreram. O motivo de eu ler o livro de Isaías não me faz um adorador de Isaías. Ler as cartas de Paulo e de Pedro não me faz um adorador de Paulo e Pedro. Portanto, não acho que ler as mensagens do irmão Branham me faz um adorador de Branham. Eu não preciso ir na Terra Santa procurar o túmulo de Isaías, o túmulo de Pedro, de Paulo. Eu não me importo com os restos mortais deles, porque eu não sou crente em Isaías, em Paulo e em Pedro, e nem em seus restos mortais. Eu sou crente naquelas palavras que eles escreveram, porque eu creio que não foi eles que escreveram, mas o Espírito Santo ungiu eles. Eu sou crente no Espírito Santo. Eu não preciso ir em Jeffersonville, Indiana, visitar o túmulo do irmão Branham. Os restos mortais que estão ali não me interessam. Eu não sou crente em Branham, eu sou crente na mensagem que ele pregou, porque creio que não foi ele que pregou, mas o Espírito Santo que falou aquelas coisas. Saber que alguns aleijados dos juízos adoram o irmão Branham, se prostram diante de suas fotos, não me faz desistir da mensagem. Porque eu sei que se o irmão Branham vivesse, ele também não concordaria com isto. Imagine se eu deixasse de ser cristão só porque os católicos adoram Maria. Eu sei que Maria não tem culpa disto. Se ela vivesse nos tempos de hoje, ela não concordaria com isto. Se a razão de alguns adorarem o irmão Branham me faz sair da mensagem, eu também tenho que deixar de crer em Cristo, porque no cristianismo muitos adoram Maria e os apóstolos e assim por diante. O fato de Billy Paul estar velho e Los Angeles ainda não ter afundado é pretexto para que eu saia da mensagem? Não, porque William Branham nunca disse isso. Vamos ver o que William Branham disse sobre este assunto? Mensagem Obra é Fé Expressada, pregada no dia 26 de novembro de 1965, 29 dias antes de partir para o Senhor. E você observe, a água virá e a levará diretamente ao Mar Salton. Los Angeles está sentenciada a juízo. Lhes digo antes que haja sucedido, para que o saibam quando suceder. Eu nunca falo isto de mim mesmo.
e ele nunca tem me dito uma coisa que não haja sucedido. E vocês podem levar a notação disso. Isso é correto. Quando? Eu não sei. Por que eu tenho que crer que Billy Paul não estaria muito velho quando Los Angeles afundasse, quando eu tenho um parágrafo pregado 29 dias antes do meu profeta morrer, dizendo que ele não sabia quando Los Angeles ia afundar? Procure um parágrafo na mensagem de William Branham em que ele diga que Billy Paul não estaria muito velho quando Los Angeles afundasse. Eu lhe garanto que você não vai encontrar. Devo eu deixar a mensagem porque William Branham disse que George J. Lacey era o cabeça do FBI em Houston e, na verdade, George J. Lacey não era nada? Não, porque eu não sou tolo. Eu tenho estudado sobre o assunto. Eu tenho recortes de jornais da época que mostram que George J. Lacey era superintendente da delegacia de Houston. Foi George J. Lacey quem prendeu Charles Ponzi, o maior estelionatário italiano-americano do século XX. Eu não acho que isto aconteceu, eu tenho certeza, porque eu tenho estudado sobre o assunto. Portanto, papinho furado de opositor que tenta me dizer que George J. Lacey não foi nada, não me engana. Devo eu sair da mensagem porque James MacDonald, depois da revista Life, falou em alguma outra revista que o que aconteceu lá no Monte Pôr do Sol foi a explosão de um foguete de Vandenberg, Califórnia? Não, porque eu conheço a história. Eu tenho todos os artigos de James MacDonald após a revista Life. Eu conheço sua vida a fundo, sei do que morreu, onde morreu e quando morreu. Tenho todas as entrevistas dadas por ele à rede de televisão e rádio e tudo o que ele falou na revista Weatherwise. E provo para você que James MacDonald realmente não cria que aquela nuvem era a formação de anjos, mas também ele não cria que era formado pelos artefatos de explosão de algum foguete. Ele provou que a velocidade de deriva da nuvem não coincidia com o horário de chegada em Flagstaff. James MacDonald, sendo professor do Instituto de Meteorologia Física de Tucson, não via possibilidade de fumaça ser formada a 44 quilômetros de altura. Só quem crê que fumaça pode ser formado na estratosfera da Terra é quem não tem o mínimo de noção de meteorologia. Portanto, afirmar que MacDonald diz que aquilo era fumaça é falta de respeito à ciência meteorológica. Se você quer crer nisso, que existe fumaça na estratosfera, creia você que é rude, que não tem conhecimento, mas não envolva os meteorologistas numa loucura desta. James MacDonald também era ufólogo, e ele cria que aquela nuvem tinha a ver com discos voadores e nada de explosão de foguete. Devo sair da mensagem porque a maioria daquelas pessoas que William Branham orou por suas enfermidades morreram depois? Não, porque se fosse assim, eu ia deixar de ser cristão também, porque todas aquelas pessoas que Jesus orou no seu tempo morreram depois. A cura divina não é a vida eterna. Você é curado apenas para viver um tempo. O objetivo da cura divina é apenas chamar a atenção do público, mas o importante é a palavra que é pregado. A mensagem é que dá vida eterna. O próprio Lázaro, que Jesus ressuscitou dos mortos, morreu de novo. Eu não creio que ele está vivo a esta altura do campeonato. Devo eu sair da mensagem porque o irmão Branham disse que todos os reinos do mundo e a vinda de Jesus aconteceria em 1977
E isso não aconteceu até agora? Não, porque o irmão Branham não disse isso. Quem disse isso foi o irmão Linveio em seu livro Exposição das Sete Eras. O que William Branham disse na mensagem em inglês original The Laodicea Church Age foi que ele cria que depois de 1977 Jesus poderia vir a qualquer tempo. E disse que ele poderia errar em 20 anos, 50 anos, 100 anos. E o irmão Branham foi bem explícito quando ele disse: eu não profetizo, eu predigo. E não venha com essa história que predizer tem o mesmo significado de profetizar, porque por mais que a palavra predizer signifique também profetizar, mas o que me importa foi o que ele quis dizer. Se o meu profeta tinha pouca gramática e não sabia que a palavra predizer significa profetizar, eu tomo isso como um erro de vocabulário, um erro humano e não um erro de profecia. Mas durante toda a mensagem às 70 semanas de Daniel, ele repetiu dizendo que 1977 poderia ser o fim. Não me importa o que ele disse no início ou no meio da mensagem às 70 semanas de Daniel. O que me importa foi o que ele disse no fim. Ele não deixou terminar a mensagem sem explicar o que realmente ele quis dizer. Parágrafo 227. Agora eu não quero que ninguém saia entendendo mal. A fita continua rodando. Eu não quero que ninguém entenda mal. Não me entenda mal agora e diga: o irmão Branham disse que Jesus virá em 1977. Eu nunca disse tal coisa. Jesus pode vir hoje, porém eu tenho predito. E na linguagem do meu profeta, predizer não significa profetizar. E se você quer levar este caso para frente teimando, você é simplesmente um que entendeu mal. Ou talvez entendeu sim, só que tem em você um espírito de perseguição. Há inúmeras coisas que eu poderia citar aqui, mas não posso por causa que o vídeo pode ficar muito longo. Como Cafarnaum, que a oposição disse que William Branham mente quando diz que ela afundou, mas ela afundou sim no terremoto de 749 na Galileia. E a Cafarnaum que hoje existe foi reconstruída depois para segurar o turismo. E você diz como pode eles reconstruir uma cidade toda? Mas não é uma cidade toda que foi reconstruída lá, é apenas uma pequena ruína do que eles dizem ser a casa de Pedro. Um templo muçulmano e um templo construído pela Igreja Católica por cima da casa de Pedro. Este lugarejo, Cafarnaum, é tão pequeno que ele pode ser destruído várias vezes e eles reconstroem de novo porque não tem quase nada para reconstruir. Acredite, amigo, com o pouco conhecimento que eu tenho sobre história, sobre ciência e sobre esta mensagem, tá difícil eu deixar esta mensagem para seguir uma denominação fajuta trinitária adoradora de demônio.